Vamos lá, pessoal, boa noite. Hoje vai ser o nosso Doutor Convida mensal do mês de março, né? Com um tema que eu acho muito importante, que é sinais precoces de alerta para doenças metabólicas no recém-nascido. Vocês não imaginam como esse tema é importante. E se vocês conhecem alguém que gostaria de participar e conhecer um pouco mais sobre isso aí, lembrar de mandar a flechinha aqui para 2, 3 pessoas, tá? Só antes de começar. Opa, Camila já está vacinada aí no Chile? Maravilha, Camila. Tomou o quê? Sinovac ou foi Pfizer aí no Chile? Acho que é Sinovac, né? Que é igual a nossa Coronavac. Fazer falar das programações, né? O pessoal assinante do Pedflix, amanhã a gente vai fazer a nossa quarta semana do mês, que é perguntas e respostas. Então quem quiser bater papo ao vivo e fazer perguntas já sabe, amanhã 8 horas os assinantes do Pedflix vão poder fazer isso aí. Aí Camila tomou Pfizer. Muito bem. Na próxima quarta, como vai ter 5 quartas-feiras esse mês, aí eu vou resolver fazer uma aula extra, que no caso vai ser muito pedida, né? Eu vou falar o apanhado até agora da Covid-19 em crianças. Então, tentar fazer todo o pessoal uma aula, como eu falo, é uma aula para pais e mães, mas é uma aula teórica, onde eu vou mostrar toda a evidência científica até agora. Mas no domingo, o último Doutor Convida Extra vai ser esse domingo, e um tema muito importante e que vale a pena todo mundo já colocar aí na agenda para participar, que eu vou falar com a doutora Daniela Piotto, que é reumatologista pediátrica, sobre síndrome inflamatória da Covid-19 em crianças. Então a gente vai fazer um momento só sobre esse tema, síndrome inflamatória. O pessoal continua perguntando muito, já fiz uma live que está lá no YouTube de 1 hora sobre o tema, mas como de lá para cá houve novidades, houve assim, coisas interessantes que saíram sobre muita coisa que saiu na literatura. Acho que vale bastante a pena a gente conversar sobre síndrome inflamatória. Então, domingo que vem, 7 horas, vai ser o último Doutor Convida Extra, porque aí a gente só vai fazer Doutor Convida uma vez por mês aqui no Pedflix. Inclusive, no próximo mês, vai ser um tema muito pedido. A gente vai falar sobre primeiros socorros em crianças, com uma especialista, a doutora Maria é especialista em emergências, e ela vai falar sobre esse tema e várias coisas sobre primeiros socorros, tá bom? Vamos lá, chamar o doutor Matheus para a gente começar. Olá, boa noite. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Flávio, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro de tudo, te agradecer. Matheus tem um perfil, né? @genética Matheus Wilk, só que é Matheus com H e o Wilk com W e K. É um perfil diferente, muito bom, muito instrutivo, porque Matheus tem o talento do desenho, tem o talento da narração e traz uma temática, assim, Matheus, muito complicada de uma forma fácil. Então, principalmente famílias e profissionais que sigam o Matheus, o doutor Matheus, eles vão encontrar lá uma forma fácil de trazer um assunto extremamente complexo, né? Hoje a gente vai tentar falar um pouco de uma forma que as pessoas entendam um pouco melhor sobre isso, que são as doenças metabólicas. Só para primeiro, antes que Matheus conte um pouquinho da trajetória, mas eu vou falar aqui o currículo de Matheus. Matheus tem graduação, que chama graduação sanduíche, onde ele fez uma parte em um lugar e outra parte em outro lugar. Primeiro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Groningen, na Holanda. Eu espero ter pronunciado isso Não, certo. tá Se não certinho, Flávio. pronunciei, perdoe o meu nordestinês. É, Imagino.
Fez residência em genética médica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Fez também mestrado no programa de Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente está fazendo doutorado no mesmo programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Matheus tem uma bagagem acadêmica muito grande, bagagem clínica, né, Matheus? E queria agradecer a disponibilidade de você estar aqui e mais uma vez, dizer que o seu trabalho nas redes é muito bom, precisa ser mais visto, viu? Muito obrigado. Que bom. Fico feliz em E saber. aí me conta uma coisa. Eu vou contar agora uma coisa que nem para você eu contei, para as pessoas saberem. Uhum. Eu tenho dois tios por parte paterna que atualmente são aposentados, mas eram geneticistas, pioneiros geneticistas aqui na Paraíba. É a Que doutora maravilha. Tereza, isso, a doutora Tereza Tavares participou do ECLAN, que participou de várias Que pesquisas importantes, e o doutor José Arnaldo Tavares de Mello também, que até hoje faz atuação em consultório, mas também foi professor. E por essas coincidências da vida, eu fui aluno dos meus tios na graduação, na disciplina de genética médica, e meu avô também dava aula de tudo, inclusive de genética e também de patologia. Então, assim, essa árvore, essa importância na família de genética é tão grande que até meu pai, que é agrônomo, ele é doutor, PhD em melhoramento genético de hortaliças. Então, a genética legal. faz Tá em parte toda da a família. vida da minha família, exatamente. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho, né, Matheus, o que é que te levou aí para essa área e tudo, para a gente ir em frente na parte mais dura mesmo, que é falar um pouquinho das doenças metabólicas e dos sinais de alerta. Perfeito. Então, boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite, né? Então, a minha formação em relação à genética durante a medicina foi durante as iniciações científicas, né? Então, foi aquela tentativa de melhorar o currículo durante a graduação, que a gente, às vezes, acaba se colocando em grupos de pesquisa mais para ter o que fazer, né? E eu tive a sorte de, já no segundo semestre, cair no grupo de pesquisa da genética. Então, já desde o segundo semestre da faculdade, eu entrei em pesquisas com genética. E até uma coisa que depois a gente comenta, assim, que genética tem que estar sempre junto com a pesquisa, né? Eu acho que é uma especialidade que tem que estar sempre tendo que correr atrás, porque os conhecimentos estão chegando ao mesmo tempo que estão chegando para os pacientes, né? Então, como a gente vai ver, é uma especialidade que nos deixa muito inquietos, assim. E em relação à escolha da profissão como residente, né, foi muito em função de eu gostar de tudo na medicina, gostar de atender criança, gostar de atender mulher, gostar de atender homem, gostar de atender velho, gostar de ver exame, gostar de diagnóstico, né? Então, fechou muito com A o meu perfil, genética termina por englobar tudo isso, né? tudo. E tem que ser um bom clínico, assim, né? O pessoal às vezes pensa que geneticista, né? Mas não, a gente tem que ter, como tudo na medicina, é um bom exame físico, uma boa anamnese, e o resto é o resto. Verdade, é verdade. Por mais que a genética hoje, né, eu acho que é um campo muito aberto, né? É um campo que está em um desenvolvimento brutal. A gente pensava que, digamos assim, o maior feito da genética seria o projeto Genoma, o sequenciamento de todos os genes do nosso DNA, mas depois disso a gente viu um boom, né? Porque as doenças se modificaram, elas se tornaram múltiplas e ao mesmo tempo agrupadas em certas sequências, síndromes, espectros que a gente desconhecia e a gente começou a ir mais fundo, né? Então, é muito desafiador, né? Eu acho que todas as áreas, eu estava conversando com um dia desse, não sei se você viu, com a Ana Carolina de la Bianca, que estuda bebê chiador. E hoje, na asma, na imunologia infantil, a gente começa a perceber que tem vários tipos diferentes de asma, vários tipos diferentes de bebê chiador, genótipos, fenótipos, interações ambientais. Então, agregou uma complexidade e dificultou talvez um pouco a vida do clínico, né? Porque a gente tem que começar agora a estratificar com coisas que a gente não tinha à mão antes, né? E que talvez interfira em tratamento. Então, agregou uma complexidade que não é brincadeira, não. Para o pediatra clínico geral, que sou eu, você fica assim olhando e sem saber muito bem
até que ponto você deve ir no sentido de uma investigação. Eu tive pacientes que modificaram de diagnóstico depois do exoma. Então, era um Uhum. paciente que tinha uma síndrome, segundo a descrição clínica fenotípica, e quando fez o exoma, se encontrou uma síndrome nova, digamos assim, que tinha descrição em, sei lá, 50, 100 crianças do mundo, mas que tem mudanças, de fato, até no enfrentamento da doença, com Claro. possibilidade de tratamento. Então, eu acho que é um desafio novo para o pessoal que está na área médica, né? O pediatra agora que está na residência médica, ele vai ter que incorporar a genética de uma forma muito forte Uhum. no seu dia a dia, mas eu não sei se vai entrar no armamentário, digamos assim, na possibilidade de... Exatamente. São coisas que até a gente pode conversar ao longo, assim, de quando pedir os exames genéticos, né? Porque, às vezes, Isso, tem muito uma ideia de que o exoma faz milagre, que os exames não faz, genéticos né? vão resolver tudo, e é mentira. No sentido, assim, resolve, ajuda, né? Mas o conhecimento da genética, às vezes, a gente não sabe muito do exoma, do genoma ainda, né? Então, não adianta muito pedir esses exames se a gente não vai saber ou interpretar, ou, né, ou que o conhecimento ali próprio médico da comunidade da literatura não chegou ao ponto de entender tudo que a gente está pedindo. E tem um outro ponto, antes da gente iniciar mesmo, que as pessoas talvez não saibam, como é difícil e como é escasso o geneticista, né? O especialista em genética médica no Brasil é o especialista que tem menos titulação assinalada lá no Conselho Federal de Medicina, né? São poucos profissionais e nos faz muita falta, né? Os geneticistas de... Agora, talvez eu participo de um projeto de telemedicina desde 2011, né, onde a gente faz. Hoje a gente estava atendendo crianças cardiopatas, elas nas casas dela, casas dos crianças do SUS, com condições complicadas socialmente falando, mas com seu celularzinho lá e a gente fazendo a consulta à distância para eles não ficarem na mão. E eu lhe digo que a genética médica talvez possa aproveitar bastante desse advento da telemedicina, né? Talvez criar redes de diagnóstico, redes de segunda opinião, seja algo muito importante aí na genética. Sabe, Flávia, a gente tem um artigo que a gente escreveu esse ano passado, agora, em relação à pandemia, que foi o quanto os pacientes com doenças raras no país se sentiram em relação à pandemia, em relação ao acompanhamento. Então, a gente conseguiu, por volta de entre 1.000 e 2.000 pacientes de todas as regiões do país, assim, né? E vendo como a telemedicina foi de fundamental importância para os pacientes não se sentirem abandonados e também para Isso. continuarem buscando seu tratamento, seu segmento, né? Então, telemedicina veio para ficar, assim, a gente... Até coisas subjetivas de não se sentir sozinho, de se sentir acompanhado, né? Pequenas E coisas, até assim. porque, assim, às vezes a gente, hoje mesmo, estava eu atendendo, a enfermeira que trabalha comigo e uma cardiologista pediátrica, cada um numa cidade, os pacientes em outra cidade, e a gente dando vazão a uma série de demandas, a uma série de questões, tomando decisão, fazendo prescrições, fazendo reavaliações. Não que, não que o exame clínico não seja essencial, ele é muito importante. Mas eu acho que para o segmento, o diagnóstico às vezes nem tanto, mas para o segmento, a telemedicina ela precisa chegar aí e ficar, até porque Matheus poderia ser um consultor de um governo do Acre, por exemplo, como um genético, que não sei nem se tem geneticista no Acre atuando, né? Assim, ou que dê conta. E aí Uhum. é complicado essa dificuldade pode ser facilmente sanada se a gente criar essas redes, né? Então, aí no Rio Grande do Sul, o doutor Giuliani tem a rede de erros inatos, né? Não sei ainda, era o CIEM, né? Que a gente sempre mandava casos para o CIEM. E aí, ele é muito amigo da minha tia, de tia Tereza, tem muita amizade, ela foi muitas vezes aí para Porto Alegre, participar de congressos, etc. E eu acho que essa é um caminho que você poderia, digamos assim, com sua capacidade, sua juventude, percorrer aí, ser o cara da segunda opinião, né? Mas vamos falar direto do tema Então, de hoje. Então, qual a isso. importância, assim, como é que você queria começar falando um pouco para as pessoas da importância dessas doenças metabólicas no recém-nascido? Uhum.
Então, acho que primeiro a gente começa dizendo o nome, né, que a gente trouxe, assim, dos erros inatos do metabolismo, né, para acho que todo mundo está na mesma página do que a gente vai falar hoje, né. Então, esse é um termo que está sendo modificado, né, um pouco, novos artigos já estão trazendo como desordens herdadas do metabolismo, né, para tirar a parte de erro em relação à conotação negativa, né. Então, seriam alterações herdadas, ou seja, com fundo genético, né, que vão alterar o metabolismo daquele indivíduo, as rotas bioquímicas, né, se a gente for pensar que desde o que a gente come até a ponta final, que é gerar energia, digamos assim, a gente tem vários passos que se passam, né? Todos esses passos têm interação com moléculas que degradam, que agregam, que transportam, né? E qualquer bloqueio numa dessas rotas vai causar um represamento, como se fosse de coisas que não estão totalmente transformadas até o seu produto final. E essas coisas que ficam represadas que podem gerar alterações e problemas, como a gente vai ver. E a importância da gente discutir hoje que não precisa ter muitos exames mirabolantes para se chegar a um diagnóstico, né? E como o Dr. Flávio falou, assim, os erros inatos, né, ou erros inatos ou desordens herdadas do metabolismo, elas são raras, mas se a gente for colocar todas elas juntas, elas são muito frequentes, né? E tem artigos que dizem, por exemplo, que é tão frequente quanto sepse no neonato, né? Então, a importância da gente ter essa pulguinha atrás da orelha, de pensar, né, nesse recém-nascido com esse diagnóstico diferente, que fugiu um pouco do que eu conheço, se não pode ter outras coisas, né? E normalmente, como é que a gente faz essa classificação, né? Como é que a gente divide essas doenças, esses quadros, transtornos metabólicos inatos? Como é que a gente faz isso? Então, existe uma classificação, né, mais antiga, mais padrão. Eu digo antiga porque saiu um artigo do final do ano passado classificando os erros inatos em 24 grupos, né? A gente estava acostumado em classificar em 3, agora eles foram também, tudo por causa das descobertas de Da axoma, genoma, genética complicou, como eu falei, né, o negócio. exatamente. Mas eu acho que os 3 grupos que eu vou comentar agora ainda são importantes para o médico, para o raciocínio clínico, porque ainda é perfeito, na minha opinião. Então, a gente tem 3 grupos de erros inatos do metabolismo, né? O tipo 1 é chamado os defeitos de pequenas moléculas, que são os defeitos de intoxicação, que se chama, né? Então, vai ter um bloqueio numa das rotas metabólicas e o acúmulo dessas substâncias vai causar, como se diz, uma intoxicação daquele recém-nascido ou daquela criança, né? Então, como a gente vai discutir o tratamento e o segmento vão ser todos em função de remover essas substâncias tóxicas, né? Então, esse grupo 1, acúmulo de coisas tóxicas. Pensa assim, o bebê está embriagado de coisa ruim, né? O segundo grupo, a gente tem as doenças do metabolismo energético, né? Então, que elas vão ocorrer em relação aos órgãos que precisam mais de demanda energética, que tem mais mitocôndria, né? Por exemplo, o coração, o fígado e o músculo, né? E ali entram aquelas doenças do ciclo de Krebs, do piruvato, as hiperlactatemias, né? Então, todas essas alterações de energia. Então, a gente não vai ter um bebê intoxicado, a gente vai ter uma pessoa, um adulto, enfim, com sintomas que eles vão estar sempre ou em piora, mas nunca com essa coisa de melhora, volta, como a gente tem no grupo 1, né? E a gente tem o terceiro grupo, então, que é o grupo 3, né, que é o acúmulo de moléculas complexas. Então, a gente está falando de coisas grandes. Por exemplo, assim, se a gente for pensar bolas de gordura ou de substâncias que vão se acumulando dentro das células. E a gente tem daí naquele outro grupo de doenças que são as lisossômicas ou as que envolvem organelas, que vão gerar, além dos sintomas, né, alguns sintomas até de alterações físicas, de desmorfológicas, né? Então, de acúmulo, então o fígado fica aumentado, a face fica infiltrada. Então, essas são as do grupo 3, são as complexas, né? Então, grupo 1, intoxicação, 2, energia e 3, moléculas complexas. E para falar de uma coisa assim mais, né, mais prática, como é que vamos falar dois aspectos, né? O primeiro é o aspecto do médico não especialista, quais são aqueles sinais iniciais que devem preocupar e até se existe já
algum avanço no diagnóstico pré-natal de algumas dessas condições, o que é que está sendo feito. Ao nascer, quais são os sinais daqueles primeiros momentos, né, antes da criança ter alta hospitalar. E depois falar um pouco dos sinais importantes para as famílias, né? Porque eu falo assim, a gente está falando aqui talvez para alguns profissionais, para algumas famílias, e o que a gente nota, e o que eu noto muitas vezes nesses diagnósticos, é aquela história de ter um retardo porque os sinais são muito comuns a outras coisas extremamente corriqueiras. Mas existe sempre a necessidade de, na minha opinião, da gente balancear a intensidade desses sinais. E raramente nas doenças metabólicas esses sinais serão leves, né? Ou muito discretos. Uhum. Ou Perfeito. fugazes, eles são ou persistentes ou com intensidade mais marcante, né? Mas fala um pouco disso, né? Pré-natal, tem Uhum. alguma coisa em desenvolvimento ou logo após o nascimento ali na maternidade e em casa da família? Claro. Então Aí a se gente quiser falar tem. de um por um ou agrupado, do jeito que você Enfim, quiser. tá. Então eu acho que a gente começa falando então sobre esses sintomas, então principalmente eu acho que chama a atenção do grupo um, assim, que é o da intoxicação. Por quê? A gente tem o teste do pezinho, né, pelo SUS, por exemplo, que ele cobre 6 doenças, né? E existe, claro, depois a gente conversa sobre o teste do pezinho ampliado, né? Que é coletado a partir do terceiro, quinto dia de vida, né? Justamente para a gente ter um acúmulo de alguma coisa para a gente conseguir pegar. Porém, pela minha experiência, assim, acaba que antes do teste do pezinho, antes de qualquer resultado, porque esse resultado também demora 10, 15 dias para vir em algumas localidades do país. Então, a gente tem sintomas e sintomas que iniciam muito antes no neonato, né? Por exemplo, assim, aconteceu já de chegar para nós na neonatologia, porque nós na residência a gente passa na neonatologia e a gente também trabalha como consultor, numa situação de uma criança que está quase aquele caso clínico que tu colocaste ali hoje da descrição do evento, né? Estava em casa, começou a mamar, com 48 horas depois do início das mamadas, aleitamento materno normal, a criança começa a ficar comatosa, começa a não querer mais mamar e entra num estado de coma e é transferido para nós no terceiro dia, digamos assim. Então, antes até de se coletar o teste do pezinho, né? E daí eu vou voltar um pouco só para a gente trazer, que eu acho importante a gente saber da história dessa família, né? Porque esses erros inatos do metabolismo, eles são doenças genéticas que a gente chama, na grande maioria dos casos, autossômicas recessivas, né? O que é isso? São doenças que precisam de uma parte do pai e uma parte da mãe, né? Uma mutação no pai e uma mutação na mãe, que eles são portadores, ou seja, eles não têm sintomas, que ao se encontrar aqueles dois indivíduos, a gente vai ter aquela criança com aquela determinada síndrome ou doença, né? Então, a gente saber, por exemplo, assim, esse casal que trouxe esse bebê, já tem uma história anterior de um bebezinho que morreu com dias de vida, ninguém sabe por quê. Toda aquela situação que a gente ouvia das nossas avós, assim, do morreu dormindo, morreu de casa desconhecida, né? Trazer tudo isso para o médico, né? E também a equipe desconfiar, né? Então, saber também do que a gente está falando em relação, em termos de família, né? O que essa família também carrega de informação para a gente ter. E em relação aos sintomas, eu gosto de classificar isso dos grupos ainda, porque se a gente for pensar o grupo um, que são esses erros de intoxicação, a gente vai ver uma criança intoxicada, né? Uma criança que progressivamente, pela dieta, pelas proteínas do leite não conseguirem ser metabolizadas, esse meio campo de metabólitos acaba se acumulando, né, de forma tóxica, né, então gerando danos em órgãos, como a gente vai ver depois, acho que a gente pode conversar por órgão, assim, o que dá, mas assim, de forma muito grave, né. E a tua pergunta era de sintomas pré-natais, né? Então, eu acho que esse toque aí no pré-natal é importante para as pessoas entenderem que muitas vezes eu vejo que as mortes fetais, é, ou os natimortos, ou aquela criança que tem um quadro muito grave, logo depois de nascer, ou morre por um quadro muito inexplicado, a gente precisa ter quando a gente vai conversar com essa família, né, e especialmente talvez
aquele médico, médico de família ou o médico obstetra, quando vai fazer aquela consulta de rotina e aquela mulher vai engravidar novamente, é muito importante tentar buscar subsídios, né, para entender esse risco. Eu vejo que a gente tem muita dificuldade de lidar com essas situações onde houve uma perda, né, de um bebê, ou a gente suspeita que existe alguma coisa que não foi, que foi fora daquela causa, que às vezes é dada de forma muito... É muito fácil dizer que um bebê morreu de sepse, às vezes não é sepse, né? Então, assim, e sem falar nem nas doenças metabólicas, a gente está falando um dia desses com a Alessandra Jacob sobre os erros inatos da imunidade. Então, às vezes, passa batido esse diagnóstico e tem muita implicação para a próxima gravidez, né? Claro. O geneticista, para as pessoas entenderem, é uma opção muito importante para ser consultado em casos de abortamento em repetição, natimortos, perdas fetais de alguma forma que o bebê é identificado com alguma anormalidade fenotípica, exatamente para ele poder sentar, tentar chegar a algum possível diagnóstico, analisar o histórico familiar lá para trás, para tentar dizer para aquela família comunicar o risco correto da coisa mesmo. Porque quando a gente fala aí de doenças como Matheus está falando, doenças recessivas, a gente tem uma chance em 4, se caso diagnosticada de uma futura gestação, a gente ter isso aí. Então isso não é... E eu vou te dizer, Flávio, que uma chance em 4, a gente observa que isso é 100%. É engraçado, assim, porque tem esse risco, mas as famílias parece que tem mais, né, que a loteria, o 25% é loteria, né? Mas essa loteria, às vezes, esse 1/4, né, acaba sendo 100% para várias famílias. Exato. E aí a gente precisa delimitar e comunicar e avaliar essas coisas muito bem para que, inclusive, não ocorra porque aquela família tem o direito de saber isso até para decidir não ir para uma nova gravidez. Não correr nenhum risco disso aí, né? Então, eu acho que os dois lados, né? Um avançado também da situação da medicina reprodutiva, né? Então, a possibilidade até de testagem de embriões antes da implantação. Existe um teste chamado PGTM, né? Que é um teste que se vê para doenças monogênicas e que então se pesquisa naquelas grupo de célulazinha ali se tem a mutação da família, né? Dificilmente se faz um exoma do embrião, não se precisa fazer. Se pesquisa aquilo que a gente sabe que a família tem de afetado, né? Então existe essa possibilidade reprodutiva e para isso é muito importante a gente ter as respostas, né? Os diagnósticos, as situações. E aí vamos lá para o bebê que nasceu, né? Então, para o médico que está ali na maternidade, quais são o grupo de sinais, se você quiser falar de um por um e depois quiser entrar até nessa parte da família em casa também, o que é que deve chamar atenção, né? Quais são os quadros que merecem com que seja chamado o Dr. Matheus para dar uma olhada no menino? Perfeito. Então, eu acho que o principal são esses quadros. Primeiro, assim, não perder doença tratável. Né? Isso acho que tem que colocar na cabeça assim, de todos os pediatras que estiverem vendo, assim, levanta a suspeição porque vale a pena. A gente tira essas crianças das trevas, entre aspas, e consegue. Com tratamento, com manejo adequado, esses erros inatos do primeiro grupo de intoxicação, às vezes o prognóstico é ótimo, se a gente conseguir diagnosticar rápido. Então, a gente tem que ter essa suspeição de gana de querer chegar até o final desse diagnóstico, né? Então, a gente tem crianças, né, que nascem bem, que tem esse período livre de doenças, né? Então, nascem bem, a princípio, e começa a ter alguma coisa que vai exigir dessa criança. Ou o aleitamento materno, ou a fórmula que vai dar um conteúdo de proteína, né, para essa criança que ela não está acostumada a lidar, ou está num basal, mas pega algum resfriado, tem algum acidente, tem alguma coisa que exige com que o corpo da criança seja mais exigido e ela não consegue compensar, e daí os sintomas acontecem. Então, a sepse, por exemplo, pode ser tanto um diagnóstico diferencial quanto um próprio estressor ali, né? Uma sepse que gerou uma outra coisa, porque o corpo da criança, com esse metabolismo meia boca, digamos assim, não conseguiu dar conta do básico, que dirá de uma coisa a mais, né? Então, a gente tem essa situação da criança progressivamente pior, no caso da intoxicação. Esses erros do primeiro grupo, eles não causam malformação, tá? Então, não são crianças
fenotipicamente de alguma forma diferentes das outras, né? Então, a gente tem essa situação, por exemplo, do cheiro, que às vezes é comentado, né? Então, a gente tem as três principais clássicas, assim, que a doença tem uma doença chamada doença da urina do xarope do bordo, né? O xarope de bordo, para quem não sabe, é aquela calda que os canadenses colocam em cima da panqueca, né? Aquele xarope de maple syrup, né? E essa doença, por um bloqueio na degradação de algumas proteínas, né? Que é a valina, a leucina e a leucina, ela tem um panelaço aqui, desculpa. Não, tranquilo. Então, elas têm um aumento desses produtos, né? Estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Então, elas têm um aumento desse produto que gera um metabólito de cheiro de xarope de urina do xarope do bordo. Assim como a gente tem a acidemia isovalérica, a acidemia glutárica tipo 2, que é chamado cheiro de pé sujo. Assim, então é aquele momento que vai trocar o bebezinho, e já aconteceu para nós lá no hospital relatos das técnicas de enfermagem dizendo a gente dá banho nessa criança e não e ela tem jeito desse menino melhorar o cheiro. E fica fedido, né? E a gente tem também o acometimento neurológico, né? Por exemplo, assim, em relação a epilepsias, né? Então, epilepsias refratárias ao tratamento instituído de início, assim, então não melhoram com aqueles com os tratamentos iniciais, né? Então, a gente pode ter... E existem epilepsias que são responsivas a outros cofatores, ou vitaminas, biotina, ácido folínico, né? A própria deficiência de GLUT1, que é uma euvinato que causa essas epilepsias, que geralmente tem aquele padrão de eletro de surto burst suppression, né? Que é aqueles picos que vão aumentando, né? Então, a gente tem essa parte da hipotonia, essa parte das crises convulsivas. Temos algumas alterações hepáticas, então existem doenças de erros inatos que abrem com doença hepática, tanto de falência hepática, né, então do fígado falindo como órgão na sua síntese, como também de colestase de acúmulos de bilirrubina. E uma coisa que eu acho que as pessoas precisam estar atentas, né, é que, assim, se um bebê nasceu bem, né, não teve nenhum tipo de anormalidade no nascimento, ganhou uma nota boa de APGA, é um bebê que no primeiro dia era um bebê relativamente ativo e tudo, e depois ele começa a ter um comportamento modificado e, por exemplo, tem uma crise convulsiva ou tem fica comatoso, é um bebê que de fato dorme de forma muito significativa, as pessoas precisam aguçar o olhar, porque como o Matheus falou, a gente pensa que é algo extremamente raro, mas talvez seja extremamente comum, e às vezes de não fazer a suspeição nesses casos, naturalmente a sepse é mais comum do que a hipoglicemia, e a sepse é mais comum causadora desses sintomas do que as doenças metabólicas, mas se você tem um bebê assim, ou o médico vai avaliar um bebê assim, não consegue determinar que ele tem infecção, não consegue verificar que ele tem uma hipoglicemia que não responde de jeito nenhum, e esse sinal neurológico, essa crise convulsiva, ela não cede, a próxima hipótese mais urgente de todas, excluindo uma possibilidade de alguma malformação que talvez não seja nem tão comum quanto os erros inatos, são os próprios erros inatos, né? E aí entra como uma verdadeira urgência, né? A avaliação pelo geneticista, né? E sabe, Flávio, uma coisa importante também são os exames de laboratório comuns que a gente pode abrir mão, né? Então, por exemplo, assim, esses erros inatos, digamos, de intoxicação do grupo 1, né? Um exemplo, a acidemia metilmalônica e a acidemia propiônica, tá? Então, vão gerar alterações no metabolismo que vão causar uma acidificação do sangue, né? O pH vai ficar mais ácido, né? Essas doenças têm a característica também de diminuir na medula a saída de células de defesa. Então, esses pacientes, às vezes, podem ter uma neutropenia no início por uma falência de resposta também em relação a isso, né? E essas doenças do grupo 1 é muito importante a gente ver o pH, né? A gasometria, que é um exame tão simples, né? Digo assim, no contexto de UTI, de neonatologia tem, que a gente vai ver aquela medida do anion gap,
né, que vai estar aumentado. Então, a gente vai ver que não está ácido porque a gente está perdendo o bicarbonato, como numa diarreia, como numa coisa. A gente está tendo essa acidose porque a gente está tendo alguma coisa que está acumulando, e essa coisa que está acumulando não está certa. A gente tem essa pista pelo anion gap. Opa, está alto, tem algum ácido, o aminoácido intermediário aí acumulando e não era para estar, né? E isso é bom porque... É um exame que está disponível na maioria das UTIs neonatais, né? Não é um exame tão complexo, né? Uhum. E o outro seria a amônia, né? Que eu sei que às vezes não está disponível em todos os hospitais, assim, mas o ciclo da ureia está muito relacionado ao grupo 1, né? O grupo 1 dessas doenças tem muitos metabólitos que vão... Vocês têm que imaginar assim como se fosse um dominó, né? Mexeu num dominó, vários vão caindo e vão interferindo em outros dominós, assim. Então, esse grupo 1 interfere muito no ciclo da ureia. Então, a gente tem um aumento muito alto de amônia. E a amônia é uma coisa que é tóxica para o cérebro, né? Então, a gente não precisa de fazer um super diagnóstico de qual acidemia, mas a gente entender que, por exemplo, esse bebê não está bem, tá? Como a média amônia de 500, trata essa amônia, depois é depois. Mas, né, a gente tem que ter essas pistas, assim, de... Isso da amônia é uma coisa que a gente bate muito a tecla aqui no Agora, para hospital. você ver essas dificuldades, né? Você está aí no centro que é mais fácil conseguir isso, Sim. mas hoje mesmo eu estava conversando com uma colega neuropediatra quebrando a cabeça em relação a um paciente que nós estávamos pensando que, na verdade, ele não tem um erro inato do metabolismo, porque ele é uma criança, um adolescente que faz uso de ácido valproico, e eu estou desconfiando que ele está fazendo uma encefalopatia secundária à deficiência de L-carnitina pelo ácido valproico. Porque não Sim. bate o quadro da epilepsia dele com o que ele está apresentando agora. Nem é efeito colateral, digamos, comum do ácido valproico e está aparecendo encefalopatia. Aí a gente estava perguntando, mas e aí como é que a gente faz para colher a amônia que tem que colher e processar em 30 minutos? Sim, processar errado. E agora? O que, é que a gente vai fazer? Então, esses dilemas, eles são dilemas do Brasil todo, né? Do interior do Brasil, do médico de família, do cara que está na Amazônia, no interior da Paraíba, que está no Mato Grosso, está no Pantanal, está aí no interior do Rio Grande do Sul, que nem sempre é tão fácil conseguir um. Então, eu falo que a gente tem muitos desafios também nisso aí, né? Com certeza. Agora, me diga uma coisa. Claro. Entrando nessa outra parte neurológica, né? Eu acho que é uma coisa que está muito... assim, chama muita atenção hoje em dia, porque é uma área que também está tendo muito desenvolvimento, né? Que é as crianças hipotônicas, né? E aí os erros inatos levam também à hipotonia e podem levar predominantemente a isso. Então, aquele bebê mole, só mole demais. Sim, perfeito. A gente tem muitas doenças, por exemplo, primeiro assim, um dos principais diagnósticos de bebê hipotônico, né? Não é um erro inato do metabolismo, né? É a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome genética bem conhecida, né? Que são adolescentes que têm aquela hiperfagia, aquela vontade de comer muito. Exatamente. Mas que na infância são crianças extremamente hipotônicas, né? Abre o quadro como isso. Em relação aos erros inatos do metabolismo, a gente tem principalmente os defeitos de beta-oxidação, né, que são um dos principais grupos. Então, assim, o que é a beta-oxidação? É a forma da nossa mitocôndria transformar a propionil-CoA e acetil-CoA em energia, né? Então, é como se fosse o final do ciclo da energia. Então, ali os lipídios, os ácidos graxos entram na mitocôndria e eles vão perdendo 2 carbonos de cada vez até gerar energia. É nesse ciclo de transformar a gordura em energia que a gente tem muitas dessas doenças de hipotonia, por exemplo, né? E nesse transporte, por exemplo, da riboflavina, também de toda essa parte da beta-oxidação, né? Da carnitina, todos esses transportes responsáveis pela energia, né? E em relação ao grupo 1, é interessante, por exemplo, assim, a doença da urina do xarope do bordo, ela tem um padrão engraçado, não, mas curioso, assim, que é um bebê que ele é hipotônico, mas ele é hipotônico apendicular, axial. Ele tem um movimentinho de lutador, mas ele seja hipotônico interessante, assim. Então, tem algumas suspeitas que a gente pode ter do padrão de hipotonia também para nos direcionar algumas coisas, né? Entendi. Mas, geralmente, são esses grupos, assim, de defeitos de beta-oxidação. Mas pode, claro, a criança, erro inato do metabolismo, se abrir com hipotonia.
Com E a gente certeza. sabe que esse grupo, né, das manifestações neurológicas é importante, mas nas doenças de acúmulo, né, o fígado é um órgão extremamente importante, porque como ele processa, literalmente, faz esse processamento metabólico, na grande maioria dessas doenças de acúmulo, ele é acometido, né? Então, quais são, direcionando para o fígado, quais são os quadros comuns, os sintomas comuns e os problemas mais importantes para falar com esse acometimento hepático? Perfeito. Então, a gente tem do fígado vários sintomas que podem ser acometidos, né? Então, como o Flávio falou, a gente tem as doenças de depósito que vão gerando não tanto uma falência, mas mais um aumento, né? Uma esplenomegalia ou uma hepatomegalia que vão gerar complicações secundárias a esse aumento e esse estado inflamatório, né? Dentro do grupo 1, a gente tem duas mais famosas, né? Por exemplo, que é a tirosinemia, né, e a galactosemia, por exemplo. A tirosinemia é uma das doenças que até o teste do pezinho ampliado pega, né, que a gente tem um bloqueio de uma rota da metabolização da tirosina, né. A tirosina é um aminoácido essencial que a gente come, né, então parte da carne ali tem tirosina e essa tirosina é degradada. E a gente tem um bloqueio nessa rota e esse bloqueio vai gerar uma substância tóxica, né, que é a succinilacetona, que vai danificar o fígado a tal ponto que esse fígado vai ter até câncer hepático na criança, né? Então, a gente tem crianças pequenas ali, com 2, 3 anos, né, que já podem ter câncer de fígado por essa alteração aí da succinilacetona. Esse é um evinato que é um dos exemplos de que tem tratamento, né? Suspendendo a dieta, iniciando uma outra droga chamada nitisinona, consegue suspender, né? Existem aqueles erros inatos que vão gerar colestase, né, que então é o aumento da bilirrubina, então a criança fica ictérica, amarelona, né, então a gente tem ali a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma das coisas que a gente investiga, né, a gente pode ter todas essas doenças peroxissomais também do metabolismo, Zellweger, né, ciclo da ureia, às vezes pode ter algumas alterações assim. Então, tem Mas muitas no pistas. bebê, assim, o que deve chamar bastante atenção é aquela icterícia prolongada ou intensa que não é explicada por outros fatores, né? E especialmente algumas dessas aí você vai ter a identificação no teste do pezinho por exemplo, na triagem neonatal comum não entra tirosinemia e galactosemia, mas já na PLUS, não precisa ser expandida, não precisa ser Uhum. ampliada, mas na PLUS já entra tirosinemia e já entra galactosemia. Né? Uma coisa até que eu ia te perguntar, o quão comum? É muito comum a gente ter a alteração no teste do pezinho transitória em relação à tirosina, o quão comum Uhum. é isso, e também muito comum, não tem nada a ver aqui, mas também de biotinidase, é muito comum a gente pegar ali uma triagem alterada e quando a gente Uhum. repete, dá normal. E as pessoas ficam É. muito desesperadas porque eu falo que o teste do pezinho, a mãe pega o resultado, ela vai e abre tudo, né? E Abre lá e olha, né? E o bebê tá show de bola e aparece lá Sim. uma alteração de biotinidase ou de tirosina. Isso. E pelo que eu vejo, por exemplo, prematuros, né? Algumas crianças têm uma tendência maior a ter uma hipotirosinemia transitória e depois melhora. Então, Perfeito. quantos por cento é comum de que seja um falso positivo, digamos, ali no teste do Uhum. pezinho, uma Uhum. criança que está bem? Sim. Eu não sei direito a porcentagem, né? Assim, mas como são enzimas hepáticas, né? Então a gente tem que dar um desconto para esse fígado imaturo. Tem que repetir depois, Como você passar falou, perfeito. direto. Exatamente, né? Eu fui treinado para sempre descartar o 1%, né? Então, se para mim sair uma tirosinemia aumentada, eu vou pedir o exame subsequente de urina, que é a succinilacetona, para a gente daí descartar, né? Mas a gente pode pensar assim, que esse fígado imaturo, como você falou, a criança está bem, a gente tem um aumento de vários outros aminoácidos, ou seja, não é só a rota da tirosina, são vários, então isso significa que é o fígadozinho ainda que não está dando muita conta ali, repete o Vai exame. pegando no tranco e daqui a pouco Deixa eu repete pegar, depois. repete.
tudo bem. Agora falando das manifestações cardíacas, né? Então a gente falou já da neurológica, né? O bebê que Uhum, tem um comportamento anormal, movimentação anormal, convulsão, excesso de sono, hipotonia. Falamos do bebê uhum, ictérico prolongado. E lembrar que essas coisas podem vir juntas ou separadas. E nas manifestações cardiovasculares, o que é uhum. importante observar? A gente tem em relação às manifestações cardiovasculares mais em relação ao grupo 2, tá? Que é o grupo da energia, e o grupo 3, que é o do depósito, né? Em relação ao grupo um, não se tem muito assim alterações cardíacas, talvez alguma coisa em termos de atividade elétrica, né? Mas não em termos de morfologia cardíaca. Queria que eu me esqueci da parte só hepática, falar uma pista que eu acho bem interessante, assim, são esses defeitos de beta-oxidação, que é essa transformação dos lipídios e dos ácidos graxos, né? Tem uma delas que chama L-CHAD, né, que é uma alteração nas cadeias longas, então, do ácido graxo, que o defeito no bebê vai ser tanto em relação ao acúmulo, digo assim, retrógrado, de ácido graxo de cadeia muito longa, que a mãe, na gestação, vai ter fígado gorduroso, porque ela vai estar lidando com excesso de gordura. Então, isso também é uma pista, às vezes, fígado gorduroso na gestação. E uma criança que não está muito bem, quem sabe não foi retroativo que essa Entendi. criança intoxicou a mãe com mais Já gordura desde o pré-natal. já desde o pré-natal, né? Então, em relação à gestação também, pistas e pistas, né? Eu sempre brinco com os pacientes, assim, que é o quebra-cabeça, a gente É. vai montando, né? Em relação à parte cardíaca, assim, a gente tem mais cardiomiopatia hipertrófica, mais do que dilatada nesses casos, né? Principalmente desses defeitos de beta-oxidação, né? E a gente tem um pouquinho mais tardio, assim, não na neonatologia, assim, mais na primeira infância, por exemplo, a doença de Pompe, né, que é a glicogenose tipo 2, que a gente tem uma hipotonia, né, e esse acúmulo cardíaco, né, e também na língua, são crianças que têm uma protrusão de língua, ficam com o coração grande também, né, então são esses erros inatos que podem curtir iniciar com a parte cardíaca, assim. Eu acho que uma situação para explicar bem para as pessoas, né, que nem sempre é como você vai jogar lá no Google o sintoma e vai achar um diagnóstico. As pessoas precisam entender exatamente isso que você falou. Até para o próprio médico, para o pediatra geral, até para o neonatologista, muitas vezes é complicado você chegar a um diagnóstico de primeira, né? E daí vem essa necessidade do geneticista de ter aquele olhar que, como você já consegue sistematizar muito bem certos pontos como esse, né? Então, com uma pergunta você já começa a ter uma suspeita diagnóstica, na gravidez, deixa eu ver teu ultrassom da gravidez, chamou a atenção do médico lá que tinha uma esteatose hepática, você tinha antes de engravidar e tal. Eu acho que esse é é a importância de ver alguém que tem, como geneticista, essa bagagem de pegar um ponto, né? Que é o cheiro do chulé, como você diz aí, é um bebê que é com os membros durinhos, mas quando você levanta ele colapsa, porque essa parte central é toda hipotônica. Eu acho que tudo isso é uma junção, né? Mas É assim, uma... no básico de investigação dos exames, né? Do Uhum, dia a dia. E uhum, aqui a gente está falando misturado para pais e profissionais, provavelmente. uhum. Mas o que está na mão de pessoas de qualquer lugar do Brasil, digamos, que pode ajudar a tanto afastar inicialmente ou Uhum. reforçar? O que é que pode ser digamos, as ferramentas simples que podem ajudar? Eu acho que parte, Flávio, das ferramentas simples é também, já vou entrar um pouco no tratamento, assim, né? Então, é a gente, como eu disse, assim, os erros inatos são complicados, são difíceis, muita coisa, mas é o nosso papel sempre descartar os tratáveis, né? O que tem alguma coisa para fazer. O resto é o resto. Depois, se o nome da síndrome é X, Y, Z, temos tempo, mas temos que salvar aquele bebê, né? Então, principais exames, assim, é a gente entender, talvez, com uma boa anamnese, a questão de causa e consequência. Foi a partir do início do aleitamento materno que essa criança teve isso?
Vamos suspender um pouco o aporte de proteína, vamos ver como é que a criança fica. As deficiências de metabolismo da frutose ou da frutosemia, né, que acontece assim também, introdução alimentar no sexto mês de suco de fruta, a criança começa a vomitar e entra em coma. Foi a partir do suco de fruta, entra aquela pulguinha atrás da orelha, pode ser deficiência da frutosemia ou de enzimas do metabolismo da frutose, né? Então, eu acho que faz parte do arsenal, assim, saber básico, hemograma, se tiver lactato, pedir lactato, se tiver amônia, pedir amônia, se tiver gasometria, pedir gasometria. Exame de urina é muito importante a gente ver corpos cetônicos, né, na criança. Então, criança que está com açúcar baixo no sangue, vê corpos cetônicos. Por quê? Todas essas deficiências da beta-oxidação, de diagnóstico mitocondrial, de geração de energia, esse bloqueio de rota não faz gerar corpos cetônicos. Então, isso é uma pista diagnóstica. Essa criança está com açúcar tão baixo que deveria estar produzindo corpos cetônicos. Por que não está? Será que tem um bloqueio nessa rota dos corpos cetônicos? Então, esses exames eu acho que são os principais. Assim, hemograma, lactato, gasometria, amônia e urina, corpos cetônicos. Um ponto que eu acho importante a gente tocar é assim, como é a tua visão e o que é a visão hoje da genética? Existe uma campanha muito grande, existe uma tentativa de incorporação do teste ampliado, né, fazendo a cromatografia de aminoácidos e fazendo toda a análise metabólica em tandem, etc. Qual é a discussão que eu acho que precisa ser feita, né? É a discussão do quanto isso vai trazer de benefício para essas famílias que eventualmente têm diagnóstico retardado, para a sociedade em geral, tratamento assertivo que evita sequelas, e por outro lado, o que isso agrega de custos e disponibilização do sistema de saúde, porque as pessoas precisam entender que não adianta nada eu fazer o teste ampliado, o Brasil inteiro, e lá no interior de Rondônia a criança está com de descobrir que tem um defeito desses e não conseguir obter, por exemplo, a fórmula necessária para tomar em um problema desses. É cruel, mas é algo que a gente precisa enfrentar, né? A gente precisa encarar essa realidade. E aí eu te pergunto, na tua visão, e o que é que se discute sobre isso? Qual é a direção que a gente pode tomar enquanto SUS, né? Não vamos falar na rede privada, que a grande maioria, inclusive, da rede privada já faz o ampliado. A gente está falando aqui de enfrentar isso na rede pública, né? Que ainda tem uma triagem neonatal que ampliou, mas ainda é muito restrita, né? Não, perfeito a colocação. Até, coincidentemente, ontem, na segunda, participei de uma reunião junto com o pessoal aqui do Clínicas, uma consultoria pública em Brasília, em função também de fórmulas metabólicas para homocistinúria. E se trouxe exatamente isso. Assim, no momento que se começar a fazer o teste do pezinho ampliado, novas doenças vão ser diagnosticadas. Porque para quem, né, é leigo, assim, o principal, a base do teste do pezinho ser uma triagem sensível, ou seja, que pegue muitas pessoas, de condições que sejam diagnosticadas e que permitam que, ao ser diagnosticado, se modifique o padrão, se modifique o prognóstico dessa doença, né? Então, não adianta a gente triar doenças que não têm tratamento. Não é essa a ideia do teste do pezinho. O teste do pezinho é triar doenças que se tem o que fazer e que é comprovadamente sabido que, ao se fazer alguma coisa, aquele prognóstico muda, vira 180 graus e a pessoa pode ter até uma vida normal, né? Então, à medida que a gente vai criar para essas doenças, a gente já tem que estar lá na ponta com toda uma equipe médica, pelo menos para ir caindo essa demanda, que nem, por exemplo, assim, eu vejo a metionina e a tirosina alta. Vai para o Matheus, o Flávio vai pedir um retorno, eu já vou pedir as coisas, eu tenho onde pedir minha succinilacetona, não tenho, como é que vai ser? Vou começar com a fórmula. Já tem PCDT para fórmula, eu vou conseguir essa fórmula fácil. Então, eu acho que a gente vai ter que correr atrás da máquina, aí, meio todo mundo, em relação à divulgação, o que são essas doenças, como se trata essas doenças, porque não vai adiantar nada, acho que vai ser uma tragédia. Eu acho que antes da gente disponibilizar, né, ou implantar essa ampliação,
a gente precisaria estruturar, pelo menos em cada capital de cada estado, um bom serviço de triagem, né, neonatal, de avaliação. Eu sei que aqui, por exemplo, na Paraíba tem um grupo muito bom, a doutora Eugênia Montenegro, que é endocrinopediatra, lá no Hospital Arlinda Marques, mas eu não sei se ela tem pé para aguentar a chuva que vai vir depois que você jogar o ampliado. Eu não estou querendo ser cruel, mas também a gente precisa ser realista, né? A gente não pode dar um passo maior do que a perna nesse caso. E às vezes a campanha vem a campanha antes de entender as consequências. Então eu falo assim, o pessoal briga muito e diz assim, por que no hospital aqui do lado que eu trabalho, regional de Guarabira, não coloca um tomógrafo? Eu digo, mas está faltando muito mais coisa antes do tomógrafo. O tomógrafo não resolve se a gente não tiver estruturação de várias outras questões, de protocolos, de diretrizes, como você muito bem está falando. De que adianta ter o teste e não ter a fórmula? Né? De que adianta diagnosticar e não... Que nem você disse, a palavra cruel eu acho que é bem colocada, porque acaba sendo um diagnóstico vazio, né? Enfim. E acaba Mas sendo ao mesmo aquela... tempo... Cara, tudo bem, é ótimo, a gente agora está fazendo o diagnóstico. Aí a gente pergunta assim, e o tratamento? Aí você cai. Né? Então, eu acho que para que a gente chegasse, né, à estruturação do teste ampliado, a gente precisava ter um programa de ampliação do alcance da triagem e do tratamento. Aí a gente Perfeito. fechava todas as pontas, né, do negócio, talvez também consultoria à distância, envolve toda uma rede, né, eu acho que poderia trazer. Mas, de toda forma, eu acho que a gente precisa começar a enfrentar esse desafio, Não, começar, acho talvez, que... a implantar projetos pilotos para medir, né, o impacto financeiro e etc., para a gente chegar lá. Matheus, você queria falar mais alguma coisa assim que a gente escapou aqui nessa conversa? Alguma temática específica? Queria só citar a questão do tratamento ali, rapidamente, dos erros inatos, sempre imaginando esse bebê molinho aí, né? Que é pensar que essa criança, o metabolismo dela está sendo exigido, né? Então, ajudar essa criança no sentido de aporte calórico, então uma taxa de infusão de glicose lá em cima, para fazer com que ela só tenha anabolismo e não catabolismo, né? Tirar qualquer estressor, então, se está com infecção, trata, se está com leitamento materno, tira, né? Então, é ajudar essa criança a passar livre de estresse durante esse período acho Até que a isso é uma... gente chegar a estabilizar ela, né? E, É isso aí. Eu vou até contar uma história para você, para finalizar. Eu tive a oportunidade de fazer um diagnóstico lá na maternidade Cândido Vargas. Chegou esse bebê, era um bebê que estava internado com diarreia crônica. Era um bebê que estava, se eu não estiver enganado, com 2 meses de vida e com diarreia desde o nascimento. E tu sabes que diarreia crônica é um... diarreia crônica no neonato, num bebê, no lactente, meu Deus do céu, né? E já tinham feito tudo. Não, mas isso é erro alimentar, e vamos lá, isso é alergia à proteína do leite, isso é aquilo outro, e nada melhorava, nada. Esse bebê, ele só melhorava da diarreia dele quando foi colocado uma parenteral com dieta zero. Aí melhorava. Quando aconteceu isso, me deu um estalo, né? Isso tem alguma coisa aí. Aí vão tentar dar uma fórmula de aminoácido para eles que só tem glicose. Nada, diarreia. E aí é essa história que você falou de conversar muito com a mãe. Quando eu fui conversar com a mãe, ela me contou que ela perdeu um filho com diarreia. Um bebê com diarreia também. E tinha ficado como se fosse uma infecção intestinal. Não, mas isso não está certo. Uma criança hoje em dia, né, vacinadinha para rotavírus e tarará, tudo bem que ela era de Pincó, interior, morava numa casinha pobre e tal, mas não está certo. Aí puxei mais, ela disse, inclusive na minha família tem história de outra criança que morreu de diarreia, sabe? Então tem alguma coisa aí. E eu não sei, eu acho que eu não me lembro muito bem como foi que eu cheguei, mas aí eu fui procurar exatamente diarreia crônica e cheguei na tal da deficiência congênita de glicose, que é a lactose. Então, é muito rara essa doença, CGGM. E só para você imaginar, essa criança
a fórmula dela, a gente foi atrás, falou com o representante, porque era uma fórmula que nem existia no Brasil, que era uma fórmula à base só de frutose. Ah, E, enfim, se conseguiu trazer umas latas por doação da empresa, da empresa de fórmula, que veio essas latas da Argentina, veio na mala de um representante para São Paulo, de São Paulo mandaram para João Pessoa, e, né, e quando a gente iniciou essa fórmula, nessa criança, ela não teve um pingo de diarreia. que legal. Nada. Nada, nada, nada. Até depois a gente relatou o caso, não teve como fazer análise genética. Porém, veja como é a dificuldade social. A gente ia tentar importar a fórmula, tinha que entrar com um processo, etc. E nós tivemos que ir para uma gambiarra pediátrica que eu não sei nem se é do seu tempo, porque do meu tempo de residência já era do tempo antigo, que era a famosa mamadeira de frango. As pessoas talvez não conheçam. Mas fazemos a mama aqui. Tá? Então, e aí só vamos dar alta quando ela tiver com mamadeira de frango sem ter diarreia. E dito e feito, ela não teve problema com a mamadeira de frango. A gente usou, logicamente, a gente conseguia comprar a frutose separada. Existia a frutose, existia a frutose enquanto adoçante culinário. E a gente fazia a mamadeira de frango, ao invés de a gente colocar maltodestrina, porque é claro que se colocasse ela ia ter diarreia, a gente colocou frutose, colocou frango, colocou óleo, e a criança tomava e está viva até hoje. Mas tomou mamadeira de frango. E essas crianças que têm um defeito metabólico que não é tão limitante, então depois, com o tempo, ela começou a conseguir comer algumas frutas sem ter diarreia, ela começou a comer, e hoje ela vive em São Paulo, está sendo acompanhada em São Paulo. Mas eu estou colocando isso, exatamente essa história, para dizer que cada um que está aqui, né, que seja, por exemplo, profissional, ele não pode se limitar pela ausência do exame. A gente tem uma bomba de informação à nossa disposição que antigamente a gente não tinha. A gente tem a possibilidade de alcançar profissionais que a gente não tinha. E é exatamente, eu acho que essa necessidade da gente começar a informar mais, a gente começar a falar desses sinais, a gente começar a ter diagnósticos precoces, independentemente da gente não poder ter o tratamento mais facilmente à mão. Eu acho que o que não pode acontecer é a gente não ter o diagnóstico e sequelar ou perder a criança por conta disso. A gente tem que ir atrás, você tem que brigar, tem que ir atrás de Deus e o mundo para tentar ver e tem que ir com o pires na mão para perguntar quem sabe mais. Então, eu, como pediatra geral, lhe digo que, mais uma vez, lhe incentivo muito a continuar fazendo seu trabalho nas redes. Peço às pessoas que participaram que sigam lá o Matheus. Vai ficar gravada essa live no IGTV. Vou compartilhar lá no Flávio Pediatra. Infelizmente estou bloqueado ainda lá, mas eu jogo lá. E sigam o Matheus lá no @genética Matheus Wilke, Matheus com TH e Wilke, WILKE. Sigam ele, porque assim é muito instrutivo o trabalho que o Matheus faz, principalmente para os profissionais, para terem uma visão geral dessas doenças. E principalmente, eu quis fazer esse momento para que fique exatamente esses sinais que são de doenças comuns, mas que a gente sempre tem que ficar com a suspeita diagnóstica das doenças metabólicas. Então, vou só abrir aqui rapidamente os comentários, enquanto você fala algumas palavras aí antes da gente ir embora. Vamos ver se tem alguma pergunta capciosa aí para você. Vamos ver. Eu que agradeço, Flávio. Importante. E eu creio, Matheus, que a gente precisa começar a trazer essa temática do ampliado nessa perspectiva para o Brasil todo, do teste ampliado, para que seja discutida na perspectiva correta, né? E não nessa história de vamos implantar e cadê o geneticista e cadê os profissionais que talvez precisam fazer parte desse enfrentamento, não é isso? O bom e velho fluxograma, que eu adoro. Matheus, então um abraço, uma boa noite, continue o trabalho, tudo de bom e até a próxima, viu? Que eu espero que tenha o próximo. Tchau. Eu também. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.